Olá, tudo bem? Nabucodonosor II, que na história ficou conhecido como Nabucodonosor, o Grande, era filho de Nabopolassar. Ele governou a Babilônia em 605 a.C., logo após a morte do seu pai, Nabopolassar, até 562 a.C., quando veio a falecer. Foi o segundo maior rei do Império Neobabilônico e até hoje é famoso por suas campanhas militares no Levante, por seus projetos de construção em sua capital, Babilônia, e pelo importante papel que desempenhou na história judaica. Governando por 43 anos, Nabucodonosor foi o rei da dinastia Caldeia, que teve o reinado mais duradouro. Na época de sua morte, Nabucodonosor era o governante mais poderoso do mundo conhecido. Logo após ter sido coroado, Nabucodonosor partiu para a Síria para continuar a luta contra o Egito, que seu pai já havia começado. Por ser um líder militar brilhante e grande estrategista, ele aniquilou os fenícios, derrotou os egípcios e conseguiu implementar uma certa hegemonia no Oriente Médio. Ele era um guerreiro e não tinha misericórdia. Na Bíblia, é dito que Deus teria castigado o povo de Judá devido à sua desobediência às leis e aos mandamentos divinos, bem como à prática de idolatria, injustiça social e outros pecados, não é? Bom, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, está intimamente associado a essa narrativa bíblica por causa de sua conquista de Jerusalém e da destruição do primeiro templo, também conhecido como o Templo de Salomão, em 586 a.C. Este é um evento de grande importância na história bíblica e judaica, conhecido como a Queda de Jerusalém. Este episódio e a subsequente deportação de muitos judeus para a Babilônia marcaram um ponto crucial na história do povo judeu e estão relacionados ao castigo divino mencionado na Bíblia. Acredita-se que Deus tenha permitido ou usado Nabucodonosor e o Império Babilônico como um instrumento para punir o povo de Judá por sua desobediência. A destruição de Jerusalém e a deportação para a Babilônia são eventos significativos que resultaram em um período de exílio conhecido como exílio babilônico, que durou 7 décadas. Durante esse período de exílio, os judeus foram confrontados com a necessidade de manter sua fé e identidade cultural em uma terra estrangeira. No entanto, a Bíblia também contém promessas de restauração e redenção. E após o período de exílio, muitos judeus retornaram a Judá e reconstruíram Jerusalém e o Segundo Templo. Essa experiência histórica e teológica desempenhou um papel importante no desenvolvimento da fé e da identidade judaicas. Nabucodonosor tem passagens interessantes que são exploradas na Bíblia, mas especificamente no livro de Daniel. São passagens que, sem dúvida, deram ao rei uma outra visão sobre o Deus de Daniel, o único Salvador. A primeira história é contada no capítulo 2, e eu vou resumi-la para você. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve alguns sonhos que o deixaram perturbado e sem conseguir dormir. Ele decidiu chamar os magos, astrólogos, encantadores e caldeus para que interpretassem seus sonhos. Quando eles se apresentaram, o rei explicou que seu espírito estava agitado, porque ele não conseguia se lembrar dos sonhos. Os caldeus pediram ao rei que revelasse o conteúdo dos sonhos, e eles forneceriam a interpretação. O rei respondeu que ele queria que eles lhe dissessem os próprios sonhos, não apenas a interpretação. Ele ficou irritado e ameaçou puni-los caso não cumprissem seu pedido. Os caldeus alegaram que era impossível para qualquer ser humano saber os detalhes do sonho do rei, e somente os deuses poderiam revelá-lo. A ira do rei cresceu
e ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus companheiros. Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias oraram a Deus para que revelasse o segredo do sonho do rei. Deus atendeu às orações de Daniel e lhe revelou o sonho do rei. Daniel agradeceu a Deus e, em seguida, pediu para ser levado à presença do rei para revelar o sonho e sua interpretação. O rei permitiu que Daniel se apresentasse e lhe perguntou se ele podia revelar o sonho. Daniel respondeu que apenas Deus, nos céus, poderia fazer isso. Ele então explicou o sonho do rei, que era sobre uma estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro, sendo destruída por uma pedra sem mãos. Daniel interpretou o sonho, explicando que representava a sucessão de reinos e que, no final, um reino eterno de Deus prevaleceria sobre todos. O rei reconheceu a habilidade de Daniel e o exaltou, fazendo-o governador da província de Babilônia. Daniel também nomeou seus amigos para posições de autoridade. Ele foi reconhecido como um homem sábio e um servo de Deus, e o rei o honrou. E que mensagens tiramos dessa passagem? Uma delas é o reconhecimento da soberania divina. A história destaca que somente Deus, nos céus, é capaz de revelar segredos e interpretar sonhos. Ela enfatiza a supremacia de Deus sobre qualquer sabedoria ou poder humano, e também o reconhecimento do valor da sabedoria. O texto destaca a importância da sabedoria divina, que transcende a sabedoria humana. Daniel e seus amigos foram reconhecidos como sábios por causa da orientação que receberam de Deus. Sobre a fidelidade a Deus, a história de Daniel e seus amigos demonstra a fidelidade deles a Deus em meio à adversidade. Eles confiaram em Deus, em oração, e receberam orientação divina. Isso ressalta a importância de permanecer fiel a nossas crenças e princípios, mesmo quando enfrentamos situações difíceis. O segundo caso, ocorrido com Nabucodonosor, não teve a presença pessoal de Daniel, mas ele descreveu o acontecido no capítulo 3 de seu livro. E foi algo que fez mudar a concepção do rei da Babilônia. De acordo com sua vaidade, que não era pouca, o rei Nabucodonosor decidiu erigir uma estátua de ouro enorme, com 60 côvados, ou quase 40 metros de altura, e 6 côvados, ou quase 4 metros de largura, no campo de Dura, ou Durá, na província da Babilônia. Ele, então, convocou todos os líderes e autoridades de suas províncias, incluindo príncipes, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros e oficiais, para a cerimônia de consagração da estátua. Quando todos estavam reunidos, um arauto proclamou em voz alta que, quando ouvissem a música, que incluía buzinas, flautas, harpas e outros instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro. Aqueles que não o fizessem seriam imediatamente lançados em uma fornalha de fogo ardente. Todos os presentes se curvaram e adoraram a estátua quando a música começou. No entanto, alguns caldeus acusaram 3 homens judeus que lá estavam, Sadraque, Mesaque e Abidnego, de não cumprirem o decreto real. O rei Nabucodonosor, claro, ficou furioso e chamou esses homens à sua presença. Altivo, o rei perguntou se era verdade que eles se recusaram a adorar a estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram certamente corajosos. Eles responderam ao rei calmamente, explicando que não adorariam os deuses do rei nem a estátua de ouro. Quanto à ameaça feita, se não adorassem a estátua, eles afirmaram que seu Deus poderia livrá-los da fornalha de fogo ardente. O rei, enfurecido,
ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, e que os 3 homens fossem atados e jogados na fornalha. A fornalha estava tão quente que aqueles que foram lançados para dentro foram mortos pela intensa chama instantaneamente. Os 3 amigos olharam calmos para a fornalha, mas crentes que Deus iria salvá-los do inferno babilônico. E então chegou a vez deles. Os soldados de Nabucodonosor, na frente de todos, simplesmente empurraram os 3 homens para dentro da fornalha, sob o olhar atento do rei. No entanto, algo estava errado. Nenhum grito de dor, nem comportamentos desesperados foram observados. Ao invés disso, Nabucodonosor, seus soldados e os convidados observaram a situação completamente atônitos e surpresos. Uma vez que não apenas os 3 homens não sofreram danos, mas havia um 4º homem com eles na fornalha, cujo aspecto era semelhante ao de um filho de Deus, segundo as palavras do próprio Nabucodonosor. O rei da Babilônia, maravilhado, chamou os 3 homens para saírem da fornalha. Eles saíram ilesos, sem nem mesmo um cabelo chamuscado e nem fumaça saindo de seus corpos. O rei elogiou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego por enviar um anjo para protegê-los e proclamou um decreto que proibia a blasfêmia contra o Deus deles. Os 3 homens foram honrados e prosperaram na província da Babilônia. A passagem enfatiza que a fidelidade a Deus não só é necessária, como também nos dá coragem diante das adversidades, ao reconhecermos a soberania divina sobre todas as circunstâncias. Nabucodonosor realmente teve uma história de vida bastante interessante. Em outra passagem de sua vida, igualmente intrigante, o rei da Babilônia teria ficado louco e se comportado como um animal. Muitos interpretam a passagem, contada no capítulo 4 do livro de Daniel, como o rei tendo se transformado em um animal, mas a descrição é simbólica e representa o período de insanidade ou humilhação dito por Daniel quando interpretou o sonho de Nabucodonosor. Daniel, ao falar sobre o sonho ao rei, disse ter sido uma mensagem de Deus, predizendo a humilhação iminente que ele iria passar. Daniel revelou que o rei seria afastado de seu trono e viveria como um animal selvagem por um período de tempo, até ele reconhecer que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. De acordo com a narrativa, o cumprimento do sonho ocorre e Nabucodonosor passa um período de tempo fora de seu reino, vivendo como um animal, comendo grama e sofrendo com a insanidade. Eventualmente, ele voltou à sanidade e reconheceu o Deus de Israel como o Deus Supremo. Isso marca uma transformação espiritual e humana em sua vida. Então, gostou de conhecer melhor a história de Nabucodonosor e Daniel? De qualquer forma, ela nos traz uma mensagem bastante peculiar. Confiar em Deus sobre todas as coisas. Assim sendo, tudo podemos. Forte abraço, fé e fique com Deus.